Alô, amigos e amigas, esse é o programa Contra a Corrente, um Contra a Corrente especial, destinado hoje a fazer uma reflexão e tomar uma postura de combate em relação ao golpe de 64. Hoje completam-se 49 anos desse golpe que causou um prejuízo enorme à democracia, ao povo brasileiro, à cultura, à economia. Foi uma verdadeira tragédia nacional. E para tirar reflexões ativas, né? Não reflexões de apenas observação, porque nós vemos que aquelas forças que lá em 64 se organizaram para defender os interesses elitistas, interesses externos contra os legítimos direitos do povo brasileiro, hoje também começam a se articular com o mesmo objetivo para tentar impedir as transformações que estão em curso a partir da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguidas essas transformações pelo governo da presidenta Dilma Rousseff, ou seja, a valorização do salário, a prioridade ao povo mais pobre, a uma política externa independente, soberana e uma série de outros elementos que nós vamos aqui passar em revista e analisar a cena nacional, mas olhando lá atrás esse golpe de 64. Os nossos convidados para esse Contra a Corrente especial, eu tenho a satisfação de lhes apresentar, primeiramente, o embaixador Arnaldo Carrilho. O embaixador Arnaldo Carrilho, que já tem uma vasta folha de serviços prestados à nação brasileira, e, mais recentemente, ele serviu na Coreia do Norte e na China. É isso? Embaixador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Eu que agradeço. Temos também aqui a participação do ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães, que foi ministro da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos do governo Lula, embaixador de carreira, foi secretário-geral do Itamaraty, autor, pelo menos, 2 livros importantes que vale a pena que sejam sempre mencionados. Um deles, 500 anos de periferia, aliás, para ser editado na Venezuela, e Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes. Muito obrigado, embaixador, por estar aqui conosco. Temos também a presença do nosso querido amigo, jornalista Leite Filho, jornalista, blogueiro e escritor. Ele é autor de, cito aqui 2 obras, né? O Caudilho, perfil biográfico... El Caudilho, de Leonel Brizola, e também o mais recentemente lançado, Quem Tem Medo, de Hugo Chávez. Obrigado pela presença, Leite Filho. Embaixador Carrilho, vamos... em 64, onde é que o senhor estava e como é que o senhor reagiu àquilo que foi esse golpe, olhando à luz da história como cidadão? Golpe de 64. Eu estava tomando um ônibus para ir para o trabalho, no Itamaraty, do Rio de Janeiro, Ministério das Relações Exteriores, naquela manhã de 1º de abril. E, por um acaso, antes de chegar à sala, naquele belo jardim do Itamaraty, encontrei meu chefe de então. Tinha sucedido ao embaixador Lauro Escorel, chamava-se Jorge Maia. Ele disse: meu filho, é melhor que você não vá trabalhar, porque está tudo fechando, você vá para casa. E eu me lembro da frase dele: vai ser pior que 37. Como eu estava aqui convidado gentilmente por você para vir aqui junto com o Samuel e o Leite, ontem eu repassei alguns livros e, sobretudo, sites e trabalhos e tal. Eu disse: não, essa gente já escreveu muito sobre 64, então eu gostaria de pedir permissão para eu ser um pouco subjetivo. O Fernando Rodelli dizia que nem tudo que é subjetivo é bom, mas algumas verdades a gente tira dali do subjetivo. Eu sou mais velho que Samuel 2 anos. Então eu pude, em 1955, votar
Juscelino Kubitschek e João Goulart. Fiz 18 anos em junho, fui correndo tirar o meu título de eleitor. Em outubro, dia 3 de outubro, votava nos dois. E por causa disso eu era chamado, na zona sul do Rio de Janeiro, de Gregório. Gregório? Era o meu apelido. Porque tinha havido aquela República do Galeão, o ambiente era muito tenso, a zona sul era praticamente aquela classe média udenista, né, de acender velas nas janelas no dia 13 de março. E continuei assim, né, fiz faculdade, meu primeiro emprego, fui trabalhar no Conselho do Desenvolvimento, primeiro com Miguel Osório, depois trabalhei no mesmo conselho com a turma trazida pelo almirante Lúcio Meira, onde havia nacionalistas do porte de Inácio Mourão Rangel. Vocês podem imaginar uma grande sala, a mesma sala de trabalho, eu, o garoto ali, com Inácio Mourão Rangel, Jesus Soares Pereira, né? Um sociólogo muito interessante chamado Guerreiro Ramos, né? Fumando seu charutinho, essa coisa toda. Domar Campos, enfim, toda essa coisa. Então eu passei por dois choques. O choque Roberto Campos, na primeira fase, mas eu não fiquei tão chocado, porque nas lanchonetes ali perto, na hora do almoço, eu participava de mesas, ouvindo, aprendendo, com Celso Furtado presente, essa coisa toda, de modo que eu vi a elaboração do plano trienal. Quando nesta manhã eu tive de voltar, eu me encontrei com cineastas brasileiros. Eu vou dar uma visão cinematográfica do que foi. Companheiros de trabalho. E fomos parar no gabinete do Josué Guimarães, que era o diretor da Agência Nacional. Ali se encontrava, além do Josué, Cacá Diegues, Leon Hirschman, Joaquim Pedro de Andrade, vários outros companheiros do grupo que será cada vez mais chamado de Cinema Novo. Me lembro, inclusive, do momento em que o Josué recebia muitos telefonemas procurando contato com Brasília, naquele país em 64, que ainda se falava por meio de telefonista, né? Telefonista, uma comunicação oficial, quero falar com Palácio Planalto, era difícil, não conseguia. E me lembro de Leon Hirschman, vem aqui à janela, os tanques estão cercando a Embaixada Americana, porque era em frente à Embaixada Americana, na Avenida Presidente Wilson. Não estavam cercando a Embaixada Americana, estavam sim cercando, mas para protegê-la, né? E depois, mais tarde, foi bem cinematográfico, voltando vários a casa. Outros tinham um encontro na Líder, em Botafogo. Líder era o laboratório, que era a nossa segunda casa. Vimos a Uni pegando fogo, né? Um de nós, recém-chegado da Europa, quis parar para impedir os jovens lacerdistas de continuar a atear fogo. A Uni, né? Tinha inclusive o lencinho azul claro, aquela coisa toda. E eu disse, você está louco, Gustavo? Vamos embora, vamos sair daqui, nós estamos em minoria. E era minoria mesmo. Depois aquela sambada miserável nas ruas da cidade, sobretudo do centro à zona sul, né? E lençóis brancos nas janelas e tudo. Foi um dia absolutamente traumatizante. Eu considero, como brasileiro, o mais traumatizante da minha existência até hoje. Bom, e fui, depois eu acabo rapidamente, fui, por causa desse cinema, o primeiro a ser chamado a ser inquirido pelo novo poder, que depois eu posso contar. Como foi? Muito obrigado. Embaixador Samuel, o senhor como é que recebeu, né, como cidadão, onde é que o senhor estava posicionado, como é que viu a reação popular, enfim, no golpe de 64, 31 de março de 64? Bem, Beto, eu tenho uma recordação muito
também, como disse Carrilho, muito traumática, porque ao ouvir a notícia, né, do golpe, eu achei naquele momento que era algo extremamente grave e que iria ser muito duradouro, mais do que se pensava, né? E, inclusive, voltei para minha casa, enfim, mas não cheguei a ver essas cenas que o Carrilho viu, né? E acho que foi um momento extremamente importante, né? Extremamente importante porque foi uma ruptura da ordem do sistema democrático, né? E que no primeiro momento se pensou que seria provisória durante algum tempo, se pensou que seria provisória durante um ano, talvez até as eleições, que seriam, se não me engano, em 65. Sim. Né? Então a ideia que se tinha das pessoas com quem se conversava, né, é de que não, isso é algo provisório, mas logo se revelou que não seria provisório, que teria uma duração muito longa e com grande impacto sobre a sociedade brasileira, sobre o sistema econômico, inclusive, sobre o sistema político, porque interrompeu todo o processo de evolução política, né? E sobre, enfim, sobre a ordem jurídica, naturalmente, né? Enfim, então, eu acho que é algo que nós, hoje em dia, nós estamos sempre diante desse risco, né? É preciso lembrar que nas eleições anteriores, as eleições que ocorreram antes, o PTB tinha aumentado a sua representação de 66 para 104 deputados. A UDN tinha reduzido a sua representação e o PSD tinha ficado semelhante. Então, esses momentos são momentos que, para as classes dominantes, são algo extremamente preocupantes, né? E, naturalmente, foi criada toda enfim, houve toda uma articulação interna, né? E eu queria fazer um comentário que é o seguinte, é que o golpe militar foi um golpe civil-militar. É preciso lembrar disso. É importante lembrar isso, porque isso foi articulado no meio das classes, não as classes que estavam no governo, mas das classes hegemônicas, digamos assim, né? Então, todos os governadores que participaram dessa articulação através do IPES, através do IBAD, né? Financiamento dos candidatos durante as eleições. Então, muitas dessas pessoas e muitos órgãos de comunicação, né, na época, digamos, defenderam de forma muito ardorosa, né, o que chamaram de revolução, né? Defenderam ardorosamente, né? E hoje se dizem democratas. Né? É isso aí. Aliás, eu começo puxando esse gancho para pedir a opinião do Leite, porque o Leite, como um jornalista experiente, mas também um estudioso do fenômeno midiático, sabe que esse é uma ferramenta determinante hoje, sobretudo quando as classes mais abastadas não têm partido, né? Então elas substituem o seu partido pelo partido midiático. E eu estava lendo, Leite, ontem, o editorial do O Globo, do dia 1º de abril de 1964, saudando a ruptura, saudando a ditadura, saudando, enfim, aquele movimento que impedia as reformas. A sua avaliação inicial? Tá. Você sabe que a minha visão é um pouco mais provinciana do que a dos embaixadores, né? Que eles moravam no Rio, né? Puderam ver, né, a cena quase assim de perto
foram testemunhas quase que oculares da história. Eu estava lá na minha terra, que é Sobral, no Ceará, né? Eu tinha 17 anos na época. E, curiosamente, eu era radioescuta e também noticiarista. Eu era locutor de noticiário da rádio local lá, que se chamava Rádio Tupinambá, cujo dono, chamava-se o Padre Palhano, era deputado federal e foi cassado, né? Foi um dos caçados, mas não por envolvimento com o João Goulart, não. Foi porque um dos generais era irmão do prefeito com quem ele não se dava bem lá em Sobral. Era muito adversário dele e acabou caçando o mandato dele. Bom, mas eu, como era rádio escuta, e eu recebi o noticiário todo da Rádio Tupi, né, da Rádio Globo, daquelas rádios de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Só que, já naquela época, e eu não pude sentir, né, claro que eu recebia tudo aquilo, tinha a Rádio Marinque Veiga, que era comandada pelo Brizola, que tinha uma rede também nacional, só que não chegava lá em Sobral, né? Essa chegava, era muito difícil, eu via aquilo pelos jornais e por alguns comentários, mas eu sentia ali a unicidade, digamos assim, midiática, né? O termo não é apropriado para a época, porque não existia, né? Hoje é que a gente chama mídia, todo esse conjunto, né, de rádio, televisão, jornal e agora a internet. Então eu concordo aqui com o embaixador Samuel quando ele diz o seguinte: o golpe não foi só militar, como sempre fala, o golpe militar, né? E deixa os militares, coitados, até muito mal. Não que eles não tenham feito besteira, né? Não que eles não sejam culpados, mas os grandes culpados são justamente os civis que os levaram, né? Os retiraram do quartel para comandar todo esse processo de abuso do poder e tudo. Então o golpe, eu acho que ele foi civil, em primeiro lugar, industrial, empresarial, oligárquico, né? Oligárquico e, sobretudo, midiático, porque sem a mídia eles jamais conseguiriam mobilizar a opinião pública. Nós temos aí, já que o... Eu queria só completar. E da hierarquia da igreja. Da igreja também. A hierarquia da igreja. Verdade. A marcha da família, etc., foi organizada pela igreja, pela hierarquia da igreja, né? E com o apoio americano do Padre Peyton. Bom, aí toda a articulação veio de lá, né? Agora, embaixador Carrilho, recentemente se levou aí pelas telas da televisão um filme chamado O Dia que Durou 21 anos, né? O golpe militar. Filme do Flávio Tavares com o filho. Do Camilo Tavares, né? O filho. Camilo e Flávio Tavares escreveram, né? O cineasta é Camilo Tavares, né? Quer dizer, ali nós temos uma participação direta do governo norte-americano na organização, né? Uma mobilização. E nós tivemos muito tempo depois, muita dificuldade, né, para fazer registro dessa natureza. Eu gostaria de ouvir uma reflexão do senhor a respeito dessa questão da participação norte-americana, que não era só no Brasil, inclusive, vários governos reformistas, no sentido progressista, também foram desestabilizados. O Brasil, como a gente sabe, sempre foi um complicador no quadro de armações e projetos geopolíticos dos Estados Unidos. Um país enorme, onde a língua não é espanhola, onde cismou em ter uma monarquia que demorou 67 anos, onde há um modo de ser nosso que difere, sem perder, evidentemente, a irmandade ibero-americana, difere dos vizinhos. Há um modo de ser brasileiro. Então sempre foi muito difícil. Nós não tivemos ditadores como Pérez Jiménez, como Odría no Peru e tal, porque a gente tinha um outro tipo de organização, né? O que mais se aproximou, talvez, foi Juan Domingo Perón, né? Quando ele tomou certas consciências políticas, nacionalistas e tal. Mas não era igual. Éramos diferentes. Então, o Brasil, de certa maneira, incomodava esse projeto. Eu que fazia exatamente essa coisa que eu estou dizendo,
que era a promoção do cinema brasileiro, sobretudo no exterior, eu me lembro que eu recebi um enviado de Washington, me lembro o senhor Robert Wool, que ele vinha propor a adesão do Brasil a uma fundação interamericana for the performing arts, para artes performantes, de espetáculo, né? E que nós não aceitamos participar. Ele queria, sobretudo, cinema, ele queria jugular aquela tentativa que estava sendo feita no Brasil de um cinema próprio, independente, brasileiro, que estava surgindo. E por uma coincidência, logo depois do golpe, eu fui inquirido, como eu disse, por militares brasileiros. A Paisana, eles disseram que ali perto, na rua Uruguaianas, eles estavam trabalhando para fazer um órgão e eles queriam que eu tomasse uma providência, que era retirar o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol do Festival de Cannes. Eu digo, mas havia um major, eu me lembro, Major Novice, eu me lembro, e um coronel chamado Teixeira, não me lembro mais o nome dos outros. Eu disse, eu não posso fazer isso porque eu teria que receber ordem do meu chefe. E o seu chefe? Do chefe dele. E o chefe dele? Do secretário-geral. E o secretário-geral? Do ministro. E o ministro? O ministro ou é o presidente, ou ele recebe um aviso do ministro de vocês. Parecem com a gente. São todos enquadrados, então. O filme foi... Então eles disseram, Deus e o Diabo na Terra do Sol só tem uma esperança. Hoje o coronel Figueiredo quer assistir o filme no auditório da Rua da Relação. Onde estava a polícia, né? A censura. E o Major Novice, esse marcou um encontro comigo num bar em frente ao Itamaraty, na Avenida Marechal Floriano, e disse, eu quero dar o resultado da coisa. Eu disse, olha, o general Figueiredo viu o filme, achou o filme comunista, mas é um filme de macho. Foi o que ele disse. Era o Deus e o Diabo na Terra do Sol. O curioso naquela época é que Vidas Secas, que é um filme pungente, né, então, ficou livre de problema. Foi ter de novo problema o filme Os Fuzis. E na minha casa, os companheiros me levavam livros. O Leon me deixou livros em casa, porque eu era diplomata, então diplomata era mais seguro. Mas depois concluíram que não era tão seguro assim. Inclusive as latas que recebíamos para líder, que era o laboratório, de cabra marcado para morrer, ficaram na minha casa. Por sorte, o pai do Davi Neves era um general Luiz Neves, e que ele mesmo disse, não, é melhor levar para casa. Ele botou as latas de cabra marcado para morrer embaixo da cama do general Luiz Neves. E assim o filme foi salvo. É o filme do Eduardo Coutinho. Do Eduardo Coutinho. Anos depois da ditadura, do golpe. Exatamente. Ser conhecido pelo povo brasileiro. E começou. O Festival de Havana. É verdade. E começou um novo Brasil. A presença americana foi cada vez se alargando mais. Inclusive os Estados Unidos, de vez em quando, faziam ensaios. Mandavam embaixadores profissionais, assim, sem posições, assim, tipo intervencionistas direto, né? Mandaram, inclusive, um intelectual, o Tuthill, que depois largou a carreira, foi ser professor na Universidade de Bolonha, né? Mandaram o próprio que foi sequestrado, que era um diplomata normal, sim. Mas havia vários diplomatas interventores, vários. E isso nós tivemos, e com contatos excelentes no Brasil, né? Inclusive contatos acadêmicos. Mandavam acadêmicos famosos dos Estados Unidos conversarem com Golbery, conversarem. Nunca deixaram a gente em paz, não. Deixa eu pedir aqui uma opinião para o embaixador Samuel. Hoje nós temos visto aí uma articulação, entre outros,
de um instituto chamado Milênio. Opa! Né? E o discurso é muito parecido com aquele que lá atrás, em 31 de março, fazia, digamos, uma apologia da ruptura da ordem democrática. Hoje parece também, tem alguma similaridade. Quer dizer, eu gostaria de saber do senhor se o senhor enxerga dessa maneira também, em razão do atendimento de certas reivindicações populares pelos governos Lula e Dilma. O senhor vê assim também, há uma articulação, há um setor midiático aí, digamos, indisposto com a legalidade democrática? Certamente, uma enorme insatisfação das classes hegemônicas brasileiras com a atual situação política. De um lado, dominaram o sistema econômico, político e social durante 502 anos. Né? Ao final de 502 anos, é eleito um torneiro mecânico, com todas as, digamos, características negativas do ponto de vista dessas classes. Aí podemos enumerar nordestino, retirante, certamente não ariano, né? Para eles, né? Operário, sim, grevista, né? Sem um dedo, que mora em subúrbios de São Paulo, que não estudou, né? Até não fez o curso regular, não fez universidade. Sindicalista, organizou uma central sindical, um partido dos trabalhadores. Tudo isso é um anátema, preso, né? O pai analfabeto, né? Violento, assim por diante, né? Então, esse indivíduo, o presidente Lula, faz um governo de extraordinário sucesso nacional e internacional. E, para concluir, elege uma pessoa também com características altamente indesejáveis para eles, né? Primeiro, mulher, que é uma característica indesejável, né? Para eles. Segundo, terrorista, que é guerrilheira, não, é terrorista, né? Presa, né? Torturada, né? E, divorciada, quer dizer, enfim, tem todas as, né? E elege, né? O presidente da República e a presidente. E ele termina o governo com 80% de aprovação, em alguns lugares com 95% de aprovação, né? Não é verdade? E ela faz hoje em dia também tem 70% de aprovação. Então, tudo isso indica para essas classes dominantes que perderam parte do poder, porque não perderam o poder no legislativo, onde tem a maioria dos parlamentares, não perderam no judiciário, nem perderam no executivo. Tem vastos setores do executivo que, digamos, são refratários às políticas progressistas, para resumir, né? Então, digamos, há uma certa dificuldade porque alguns fatores de mobilização do passado não se encontram mais presentes, né? Nem na igreja, que era um fator de mobilização muito importante, né? Por um lado, o Papa polonês conseguiu desarticular a igreja progressista, né? Seguido por um Papa alemão, né? Não é verdade? E desarticulou, mas também, ao mesmo tempo, não há mais a mesma capacidade de articulação, né? E a própria... Então, eles estão diante de uma situação muito difícil. Muito difícil. Então, hoje em dia, aparentemente, a meu juízo, a tática é de primeiro, uma tentativa de desconstruir o presidente Lula e o seu governo. Depois, em seguida, a presidenta Dilma.
e tentar ganhar as eleições, né? E usando para isso, o legislativo tem mais dificuldade, o judiciário. Quer dizer, curiosamente, nas últimas semanas, o Procurador-Geral da República aceitou uma denúncia contra o líder do PMDB, Eduardo Cunha, uma denúncia contra o líder do governo, Eduardo Braga, e uma denúncia contra o Lindenberg. Tudo com base em fatos que ocorreram 10 anos atrás. E o procurador imediatamente encaminhou ao Supremo, né? Então cria um ambiente, digamos, de deslegitimação, tentativa de legitimação, mas acho bem mais difícil. Naturalmente que tudo isso, preciso lembrar que o presidente João Goulart, por volta de janeiro de 64, tinha uma aprovação muito elevada. Muito elevada. Índice de aprovação muito elevada e, no entanto, sofreu. 78%. Não acredito hoje, sinceramente, que haja o mesmo tipo de conspiração. Não há o mesmo tipo de conspiração nas Forças Armadas. Acredito que não. Acredito que as Forças Armadas mudaram de posição, né? Mudaram de posição em relação a esse tipo de intervenção no processo político. Aliás, no próximo bloco nós vamos exatamente discutir também certas posições que o Brasil vem assumindo no cenário internacional, da qual fazem parte setores militares com posições de importância e soberania, né? Por causa, por exemplo, cito uma, o Conselho de Defesa Sul-Americano, algo que tem uma grande importância. Mas nós vamos fazer uma pequenina pausa aqui e depois vamos voltar a esse debate aqui sobre o golpe de 64 com o jornalista Leite Filho, com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e também o embaixador Arnaldo Carrilho. Já já a gente volta. Até. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Estamos de volta aqui com o programa Contra a Corrente Especial, hoje debatendo o golpe de 64, 49 anos do golpe de 64, e à luz dessa reflexão, tentando tirar algumas lições para hoje, não só do desastre que foi, da interrupção da vida política, cultural, da democracia, dos danos enormes, das mortes, desaparecidos políticos que ainda hoje não sabemos explicar onde estão. A Comissão da Verdade ainda está trabalhando nisso, finalmente, né? Mas estamos aqui com a presença dos embaixadores Arnaldo Carrilho, embaixador que serviu na China, na Coreia do Norte, um homem do cinema, né? Como se diz por aí, do povo do cinema, né? Povo do cinema. Temos a participação do ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, foi secretário-geral do Itamaraty também, e contamos com a participação do jornalista Leite Filho, autor de El Caudillo, perfil biográfico de Leonel Brizola, e do mais recente trabalho lançado,
Quem tem medo de Hugo Chávez? Né? Leite, nós vemos aí uma situação midiática, que é o seu campo mais de trabalho, de reflexão, onde a ex-presidente da Associação Nacional dos Jornais, Judith Silva, Judith Brito, declarou, isso nós não podemos esquecer. Sim, a imprensa faz o papel de partido político porque a oposição está muito fraquinha. Então nós estamos cumprindo com o papel da oposição. É tanta franqueza, né? Pois é, você recorda, Roberto, que essa turma é toda golpista, né? É uma imprensa que chama, inclusive, esses presidentes populares de ditadores, né? A Cristina Kirchner, por exemplo, é a mais nova ditadora, né, da América Latina, porque o Chávez morreu. O Chávez era um ditador, era um sanguinário. Agora, você compara as ditaduras, né, entre aspas, da Argentina e da Venezuela e compara o que foi a ditadura de 1964, né? Essa cívico-militar, industrial, midiática que foi de 64. E aí você tem os jornais pontuando, né, deitando falação e ditando a pauta, né? Ditando a pauta. Enquanto eles é que foram realmente os golpistas. Onde era que as conspirações, né, ocorriam? Nas casas do Roberto Marinho, da Globo, do Mesquita, lá do estado de São Paulo, e do dono da Folha de São Paulo. Então, do Correio da Manhã também, que não existe mais. Mas era tudo isso, quer dizer, antes eram os jornais que comandavam, hoje é a televisão. Mas não mudou, porque os donos são os mesmos, né? A mídia é a mesma. Então, agora, o que você relatou há pouco, a situação da Judith, é uma confissão. Eu acho até que ela foi autêntica, né? Não mentiu. Agora, o que existe realmente perigoso é essa articulação do milênio. Isso. Esse Instituto Milênio. O que é que o Instituto Milênio está fazendo? Né? Ele está mandando jovens, valores, né, que saem das universidades, são recrutados pelos jornais naqueles cursinhos que eles têm, né, uns cursilhos, e são mandados para fazer lavagem cerebral nos Estados Unidos. Já foram mais de 250 jornalistas, né? Segundo os dados mais recentes que temos. E agora eles estão invadindo as redações de jornais para fazer o proselitismo da revolução do mercado, das forças do mercado, né? Tem um relato aí na internet que o último jornal a ser visitado pelo Instituto Milênio foi o jornal A Tarde da Bahia, né? Que é um jornal grande, né? E que agora, por exemplo, eles não querem mais o jornalista independente, que na nossa época, né, nós fomos do Globo, nós fomos da Folha, nós fomos do Jornal do Brasil, né, do Estadão, né, eu, você e muita gente. Só que nós recebemos ordem, tá, para enquadrar o noticiário, todo o noticiário era enquadrado, mas tínhamos a nossa posição crítica, independente em relação àquilo. Então, o que esse Instituto Milênio está querendo é prevenir isso, que o profissional hoje não seja mais crítico, não seja mais independente, mas totalmente perfilado com a ideologia dominante, que é a ideologia, né, do grande capital. Até chamaria atenção para esse aspecto dessas articulações, porque, por exemplo, a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, que tem uma tradição de resistência muito grande, democrática, né? Houve muitos professores perseguidos, muitos alunos foram perseguidos também. O Ernestino Guimarães até hoje está desaparecido. E agora acaba de celebrar um convênio com a Fundação Tivita, ou seja, a Faculdade de Jornalismo, de Comunicação da Universidade de Brasília, que tinha essa tradição anterior, celebrando, né, com a Fundação Tivita, e ele, Vitor Tivita, foi quem proferiu a primeira aula magna, uma coisa, abertura do semestre. Nós tínhamos uma outra tradição, né, embaixador, porque o papel da UNE, do CPC, do teatro, toda aquela, até que a gente recuperasse condições e espaços para fazer política mais abertamente, e finalmente... Aí, a editora Abril,
através do Roberto Tivita, que não é nem brasileiro, ele é americano, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, dizem que nem fala português, ele até escreve, né? Escreve em inglês e é traduzido para o português. Então, a Editora Abril é uma das comandantes, que assume o comando desse Instituto Milênio. Exatamente, por isso eu estou alertando para o que há por trás desses convênios, né? A Fundação Tivita, como você disse, a Editora Abril, que vem fazendo, né, a mais recente manipulação acerca do governo foi a invenção de uma crise na Petrobras e a declaração da presidenta Dilma sobre inflação foi grosseiramente manipulada. Ela disse uma coisa... Na hora. Né? E manipularam, distorceram. Manipulação né? na hora. Como é que o senhor está vendo, embaixador, o papel da mídia e o fato de que as forças democráticas conseguem eleger um presidente 3 vezes seguido, mas ainda não tem o seu próprio jornal? Temos esses espaços aqui, mas são pequenos para a magnitude dos desafios brasileiros. Né? Lembrando o livro aqui do embaixador Samuel. Espaços pequenos como esse nosso não são tão pequenos assim, não. Eu tenho grande esperança nesses que sufragam os nossos presidentes, como o presidente Lula, a presidenta Dilma, e que, sem dúvida, vão manter o mesmo tipo de comportamento político. E o que há, sim, é um fenômeno que estava previsto já há alguns anos. É que o Brasil era um país pré-capitalista quando veio em 64. E ele não conseguiu se enganchar no modelo clássico de capitalismo. Quando chegou esse consumismo, anos 70, 80, criando um aparato mental não crítico, você tem que consumir aquilo que é proibido. Não pode mais. Ele criou com isso um fenômeno que não sou eu que inventou a expressão. Quem inventou foi um cineasta italiano chamado Pasolini. Criou o fenômeno da mutação antropológica. Criou-se um novo tipo de homem, de mulher, de pensamento. Isso fez com que as pessoas, via mídia, fossem perdendo a capacidade de analisar criticamente os problemas. E o que há é outra coisa também. Não há mais fascismo, não há mais nazismo, não tem mais Hitler, Duce, uniformes. Isso não existe mais. O neofascismo hoje em dia é isso que está aí. É esta Tivita, este milênio. Isso é um neofascismo. É um neofascismo porque não permite absolutamente alternativa de pensamento. E isso vem com apoio, como o Leite acaba de dizer, vem com apoio dos Estados Unidos. Porque o que os Estados Unidos fazem com o Brasil? Estão sempre na tentativa de se encontrar um meio de dominar-se seguramente a situação nacional. Eu li o livro do embaixador Samuel e tem um momento lá, nós estamos até fazendo, né, em capítulos aqui, interrompemos porque tivemos a viagem à Venezuela, mas vamos retomar. Tem um capítulo que é isso que o embaixador Carrilho estava analisando, em que o senhor fala do papel, o senhor chama até de vulnerabilidades externas, né? Vulnerabilidades ideológicas. Isso. Porque certas fundações ou instituições articuladas com a NED dos Estados Unidos ou o ZAID dos Estados Unidos estão realizando seminários e ajudando a fundar chamadas ONGs, que são pagas por governos, então não são tão não governamentais assim, para exatamente o adestramento a esse tipo de pensamento único. Isso é um troço de um perigo danado. Não? Certamente, não há a menor dúvida, né? Você tem, de um lado, na questão da mídia, né, a questão de como as classes dominantes, hegemônicas, que são a minoria absoluta, né, como elas conseguem se manter no poder. Né?
Isso não é só pela força. É preciso convencer as pessoas, a maioria, de que um determinado sistema é melhor. Aquele sistema é melhor, aquele em que estão as classes hegemônicas. Esse papel no passado, historicamente, se você for ver, né, a Igreja teve uma enorme participação nisso, né, convencia as pessoas de que aquele sistema era o sistema. Né? Verdade. E de vez em quando necessário, se usava a força, né, na repressão, né? Como na repressão dos escravos, por exemplo, durante todo o Império, tão celebrado Império Brasileiro, escravocrata, né? Na verdade. Com o tempo, isso foi se transformando, mas o problema continua o mesmo. Como convencer as pessoas, né, de que um determinado sistema econômico e político é o melhor para elas, mesmo quando ele beneficia um mínimo grupo, como é o caso brasileiro, né? E de tantos outros países, né? Esse papel é feito pela mídia. Esse papel é feito pela mídia, né? Quer dizer, convence as pessoas. Então, aí o culto do individualismo, o culto do esporte, o culto da moda, a questão das celebridades, da violência. Né? Hoje em dia, o Jornal Nacional é um jornal policial. Né? Ele tem 3 ou 4 tipos: enchentes, né? Crimes, né? E tem uma enchente em algum lugar. Né? Enchentes, um desastre qualquer, crimes, muito futebol, principalmente futebol, né? Isso por causa das administrações. Né? Claro, a má administração que não cuidou das estradas, que leva aos problemas nos transportes, enfim, ou nas cidades, né? Um destaque para o jornalismo econômico, indecifrável e orientado a favorecer grandes interesses. Então você tem um problema aí, que é o problema da democratização da mídia, porque a mídia, né? A mídia é que forma a visão das pessoas sobre o mundo, forma a visão das pessoas sobre o passado e sobre o futuro, né? Porque ninguém viveu no passado. Então, ninguém viveu no passado, né? A não ser o passado próprio, mas não o passado geral, né? Então, um filme como Lincoln, por exemplo, ele tem uma função ideológica, né? Ele interpreta o passado. Diz, olha, foi assim, mesmo que não tenha sido, não importa. Isso é irrelevante, né? É irrelevante. E interpreta-se também o futuro, né? A ideia é essa. Né? E o presente, naturalmente o presente também, né? Como se interpreta a situação dos países, assim por diante. Então a democratização da mídia é uma coisa fundamental no processo político, né? Só que está parecendo, embaixador, e aí eu peço a reflexão do Leite, que esse tema é um dos temas interditados. Primeiro porque não há maioria democrática no Congresso para mudar a Constituição. E a mídia é tema constitucional. E, por outro lado, aquilo que poderia ser feito não está sendo feito. Aí eu peço a opinião do Leite para saber por quê. Por exemplo, não se faz uma redistribuição mais democrática das verbas publicitárias, né? Fortalecendo a imprensa regional, a pluralidade editorial, né? A imprensa alternativa, quem sabe até essa comunitária que resiste bravamente, né? sem ter aquilo que hoje vai privilegiando os grandes grupos. A Globo é a maior recebedora de recursos do Estado. Inclusive tem gente que fala assim, não, essa imprensa alternativa aí é paga pelo Estado para defender. Não, quem é pago pelo Estado é a TV Globo. E como? Que recebe as maiores verbas estatais. Como é que você está vendo esse... Está interditado esse tema? Tá. Não oficialmente, né? Porque você não pode proibir isso, mas na prática, sim. A revista Carta Capital desta semana, ela traz uma capa denunciando o ministro das Comunicações como a testa de um grupo dentro do PT que está cada vez alargando mais a sua influência, né?
porque está invadindo a burocracia e essas estatais todas, com o propósito de, primeiro, antes de mais nada, bloquear qualquer tipo de debate, não é nem o projeto que deveria ser encaminhado ao Congresso. Você sabe, né? O governo Lula elaborou um projeto de democratização da comunicação, que previa lá, não era algo em torno do que a Inglaterra fez recentemente, que foi a criação de um conselho para justamente examinar os abusos da imprensa. Porque quem examina hoje os abusos da imprensa? Ninguém. E outra coisa, e a imprensa está acima de qualquer coisa, né? Bom, então é importante também o telespectador tomar conhecimento do que foi, porque a Inglaterra é justamente considerada a mãe da democracia e tudo, e partiu para isso, né? Justamente por quê? Porque houve os abusos, né? Daquele Murdoch, né? E regulamentou a mídia e construiu esse tipo, inclusive o seguinte, você hoje, se você, aqui no Brasil, primeiro revogaram a lei de imprensa, né? Está revogada. A única lei que regulava mais ou menos isso foi revogada. E a pedido de quem? Da própria mídia, né? Mas o embaixador queria falar qualquer coisa, né? O tema da mídia. Não, pelo seguinte, porque, digamos, toda a luta política ela é ideológica. Claro. Depende do que as pessoas pensam a respeito de determinadas ideias e determinadas políticas do governo, da oposição e assim por diante. Então, a luta política é ideológica. E ela se exerce a nível dos meios de comunicação, né? Que, digamos, interpretam o mundo. Né? Então, o problema da democracia, da democratização, é um problema que pode ser examinado do ponto de vista dos malefícios do monopólio ou do oligopólio. Nós sabemos que no setor econômico, se num determinado setor há uma empresa só, ou há duas empresas ou três, elas podem manipular o preço do que vendem. E, portanto, extrair do consumidor uma vantagem. A mesma coisa no caso das comunicações, porque as comunicações, quer dizer, eu não vou entrar na questão dos anúncios, da publicidade, mas do ponto de vista ideológico, elas vendem aos espectadores informações, né? Vendem no sentido, né? Portanto, influenciam os espectadores, procuram obter deles apoio para certas teses. Então é preciso que o debate seja mais amplo. E não é não só a questão do abuso, não. Mesmo que não haja nenhum abuso, não pode haver o oligopólio, nem o monopólio. É necessário que haja um número, o que seria o mais democrático possível, é que houvesse um número, digamos, muito grande de pluralidade, para permitir a pluralidade de opiniões, né? E, portanto, impedir a manipulação dos preços, entre aspas, né? E para isso, eu lhe digo que o CAD poderia ser acionado. Pois é. Mas aí, embaixador Carrilho... Porque, inclusive, tem um aspecto econômico, porque na medida em que você tem... Como elas são empresas? Na verdade, são empresas de venda de anúncio, de um lado, né? Então, portanto, são empresas. Se são empresas, tem que estar sujeito às leis relativas à concorrência. Por exemplo, teve um filme aí, se eu não me engano, Guerra nas Estrelas 3, né? Que bloqueou mais de 1000 salas. Isso é contra a concorrência, né? Isso é cartelização, não é? Isso é obrigar o povo brasileiro, quem pode ir ao cinema, né? Que não é o povo brasileiro todo que pode ir ao cinema. O cinema hoje atinge uma faixa muito pequena do povo brasileiro. Mas só pode ver um filme. Isso é... Cadê o CAD, né? O CAD não cumpriu aí. O CAD, ele precisa cuidar dos interesses dos interesses dessas distribuidoras que nós temos aqui, ligadas à Motion Pictures Incorporation. Mas o CAD só pode fazer isso se os Ministérios da Fazenda e da Justiça derem início aos processos. O CAD não pode atuar por ele mesmo no processo. Nós mandamos cerca de 60
bilhões, mais de 60 bilhões de dólares de royalties com audiovisual no Brasil. Não é só cinema, não. Audiovisual de televisão, sobretudo. Sim, por ano? Sim, 60 bilhões? Sim, senhor. Quando você vê um programa do Ratinho, você acha que aquilo é puro brasileiro. Ali de puro brasileiro só tem o Ratinho e o tipo de piada que ele diz. Mas toda a conformação do programa é americana. Existe um Ratinho nos Estados Unidos, paga-se royalty. O Silvio Santos paga um dinheirão em royalties. Entende? Isso é preciso que atinja o conhecimento do público. Entende? Que não é de graça. Precisamos falar sobre isso. Que bom que o embaixador Arnaldo Carrilho é a primeira vez que ele vem aqui na nossa TV, para nossa honra e satisfação. É um prazer. Mas nós vamos tê-lo aqui, já está pautado. O primeiro tema que ele vai abordar é a crise da Coreia do Norte. Com prazer. Fica a promessa aí. Nós estamos chegando aqui quase aos finalmente do nosso programa. Eu pediria a cada um que fizesse a sua reflexão mais sucinta, final, a sua despedida sobre uma mensagem para a cidadania sobre a tragédia que vivemos em 31 de março de 64 e o que é que nós temos que fazer hoje. 1 minuto, começando pelo embaixador Carrilho. Eu acho que a tragédia de 64, se estivéssemos com outra ideologia na época no poder, implicaria numa autocrítica. Que erros cometemos para chegar-se àquele ponto? Porque houve defeitos nossos, evidentemente, para chegar àquele ponto, né? Eu, com relação às Forças Armadas, eu sou como o embaixador Samuel, meu grande amigo Samuel, eu acho que elas foram mais guardas pretorianas, entende? Da burguesia brasileira. Eu gosto de usar a linguagem antiga, burguesia, essa coisa toda. Porque essa burguesia... Não, porque nós acreditávamos numa burguesia nacional, que realmente existiu em ínfima escala. Inclusive com pessoas amigas nossas e tudo. Mas ela não tinha força e poder para isso. Foi, sim, um golpe burguês que utilizou uma guarda pretoriana com apoio norte-americano direto. Isso tudo já está provado e comprovado. Não há mais como se duvidar disso. E eu espero que o povo brasileiro que assiste a essa TV comunitária que nós estamos aqui, sobretudo o povo brasileiro mais jovem, tome conhecimento disso e procure levar uma vida mais nacional brasileira. É muito desagradável você ligar uma TV como a Globo, que é a monopólica, oligopólica monopólica, depois da série de novelas, 3, 4 novelas, você caia num filme americano, nunca num filme brasileiro. Entende? Isso é uma coisa muito chocante. Como ontem à noite aconteceu. Tem sempre filme. Então, faço votos de que nos tornemos mais nacionalistas nessa pátria nossa aqui que vivemos. Muito obrigado. Nada. Embaixador Samuel, sua despedida. Eu acho que de grande importância no momento, o fortalecimento da democracia, por um lado. Por outro lado, é preciso que nós tenhamos no Brasil, isso é muito importante, nós temos forças armadas democráticas e capazes de defender os interesses brasileiros. Porque há, de outro lado, também algo importante, que é uma tentativa permanente do argumento sobre a inutilidade das Forças Armadas, etc, etc. Isso é uma coisa que nos prejudica o Brasil. Ou na política internacional, nas suas relações com outros países, mas é necessário que elas sejam democráticas. Sejam democráticas, preparadas, equipadas convenientemente, né, para a sua função. Sejam realmente armadas. Né? Exatamente. E que a sociedade seja democrática. Para ser democrática, é preciso que o debate de opiniões seja mais amplo. Né?
Esse é um aspecto importante que tem a ver com a questão da mídia, com a democratização da mídia, né? E, em terceiro lugar, que você tenha, não a reforma política que se está falando, na minha opinião, enfim, né? Mas que você tenha uma participação política maior. Só uma reflexão, inclusive, sobre a questão da distribuição de assentos no parlamento. Você verá que as regiões rurais mais atrasadas são mais representadas, né? É verdade. Isso tem a ver com o problema do número de deputados por estado, né? Coeficiente, né? Os coeficientes eleitorais, que é algo profundamente antidemocrático, né? É uma distorção. Porque, assim, é uma distorção enorme, sem contar a distorção em relação às mulheres e aos negros. Bem, aí já... né? Mas é importante o fortalecimento democrático da sociedade, o fortalecimento democrático das Forças Armadas, o reconhecimento da importância das Forças Armadas como instituições, sem se esquecer dos crimes que foram cometidos por indivíduos, que é outra coisa, que há uma diferença importante para que se possa, inclusive, fortalecer democraticamente as Forças Armadas. É preciso reconhecer a existência desses crimes que foram cometidos por indivíduos. Muito bem. Leite Filho, a sua reflexão final. É verdade. Pois é, Beto. Hoje se diz que o próximo golpe será o golpe brando, como eles falam, né? Que é o golpe midiático. A mídia, através da televisão, né? E agora da internet, e os jornais, o rádio, dá aquele golpe de Estado. Houve um golpe em Honduras, né? Que quase fracassou por causa da posição firme dos países latino-americanos, principalmente dos presidentes populares, né? Principalmente do Brasil, aqui do Lula à frente, que suavizou, né? De alguma maneira, mas houve golpe, né? Houve golpe. E outra coisa, essa mídia é tão poderosa que ela chega a dizer o seguinte: não houve golpe em Honduras. Olha, se o presidente foi derrubado, foi tirado de pijama, né, da sua casa, sequestrado, colocado em outro país, no meio de uma pista, isso não é golpe de Estado. Então é o quê, né? E o mais recente é que foi o golpe no Paraguai. Então é preciso ter muito cuidado, né, com a influência desses grandes meios de comunicação que estão aí somente para defender os negócios e não os projetos estratégicos que estão sendo aos poucos, mas avançando, né, continuamente, avançando em grau interessante. Pois é, chegamos ao final aqui do nosso programa Contra a Corrente Especial, que discutiu o golpe de 64, seus 49 anos, né? Inclusive extraindo lições para hoje, para assegurarmos a continuidade da democracia no Brasil e o seu aperfeiçoamento, democratizando a mídia, as relações políticas, os programas econômicos, né? E assegurando e consolidando aquilo que tem sido feito de bom, como a política externa, como certas políticas sociais, como muitas das medidas que estão sendo tomadas ultimamente e que alguns setores com saudade do golpismo estão aí se articular para tentar desestabilizar e interromper. Nós queremos agradecer muito a presença aqui do embaixador Arnaldo Carrilho, que nos trouxe uma grande contribuição com suas reflexões, seu testemunho. Agradecemos muito, embaixador. E já anunciamos que o embaixador brevemente estará aqui na TV Comunitária para nos ajudar a compreender o fenômeno Coreia do Norte, né? A sua posição, aquela civilização que é muito importante, há um projeto que é alvo de muita hostilidade midiática também, né? E nós precisamos saber, porque ele foi embaixador do Brasil lá na Coreia do Norte, entre outras de suas missões. Muito obrigado, embaixador, pela presença. Obrigado também ao ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro do governo Lula, pela participação aqui em mais esse debate. E lembramos que dentro em breve estaremos retomando os desafios brasileiros na era dos gigantes, que eu e Leite temos fazer. Muito obrigado, embaixador, pela presença. E muito obrigado também ao meu colega, jornalista Leite Filho, autor
do El Caudillo, perfil biográfico de Leonel Brizola, e também do livro mais recentemente lançado, Quem Tem Medo de Hugo Chávez, né? Leite, que sempre nos ajuda muito a entender esse papel decisivo que a mídia joga para o bem e para o mal, interrompendo muitas vezes o processo democrático, mas ao mesmo tempo com um grande potencial, se democratizada, se regulamentada, né, de cumprir uma função educativa de altíssimo nível. A vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado pela sua atenção, e nós continuamos aqui com a programação da TV Cidade Livre. Continue com a gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Quem Tem Medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem Tem Medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.